Desejo a todos meus inscritos do canal uma ótima semana. Milena na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Denilson na cidade de Belém, estado do Pará. Agora pegue sua pizza requentada de sábado, com suco de manga e vamos para a escuridão. Há cerca de 3 anos, fiquei em um Airbnb. Não havia uma ocasião especial, era apenas uma escapada de fim de semana para descansar do trabalho. O Airbnb era uma cabana a 4 horas de distância da minha cidade natal. A cabana parecia estar isolada, com apenas outras 3 ou 4 cabanas a cerca de 1 quilômetro de distância, e a floresta ficava nos fundos. Era exatamente o que eu estava procurando e eu estava super animada. Quando cheguei de manhã cedo, explorei a propriedade e me diverti com algumas das características legais. À tarde, sentei do lado de fora no pátio dos fundos, em uma daquelas cadeiras de balanço, e enquanto olhava para a distância, vi um homem caminhando na floresta. Ele parecia um cara comum pelo que eu pude ver, e imaginei que ele provavelmente estava hospedado em uma das outras cabanas. Ele caminhou mais fundo na floresta até que eu não pude mais vê-lo, e eu continuei aproveitando a natureza. Eu diria que fiquei lá fora por quase 1 hora antes de entrar e fazer o jantar, e depois me sentei para assistir a um filme no final da noite. Durante o filme, a campainha tocou. Nem sabia que a cabana tinha uma campainha, mas, de qualquer forma, levantei e fui atender a porta da frente. Havia um homem parado no alpendre, e reconheci-o como o guia que tinha visto mais cedo na floresta. "Como posso ajudar?" perguntei. O homem sorriu largo e disse que estava perdido há algumas horas e precisava de ajuda para voltar para sua cabana. Eu fiquei parada por um segundo, sabendo que tinha algo estranho naquele cara, mas não conseguia entender exatamente o que era. "Sim, deixe-me pegar meu telefone e você pode pesquisar o endereço", respondi. Fechei a porta e fui até o sofá, pegando meu telefone e voltando. Mas quando abri a porta, ele tinha sumido. Não estava em lugar nenhum do meu alpendre ou no jardim da frente. Fiquei parada na entrada por um segundo e depois fechei a porta e voltei para o sofá. Sabia que havia algo de errado com aquele cara, mas aquilo simplesmente não fazia sentido. Fiquei cautelosa por um tempo, mas eventualmente fui dormir. Surpreendentemente, dormi bem e de manhã me levantei e fui para o alpendre dos fundos tomar meu café. Mas, apenas 10 minutos depois, vi algo que não esperava ver. Aquele homem do dia anterior estava caminhando na floresta, no mesmo lugar onde estava antes, aparentemente seguindo o mesmo caminho. Uma coisa que eu sabia agora com certeza era que ele definitivamente não estava perdido, mas então por que ele veio até a minha cabana? Voltei para dentro depois de ver aquilo e liguei para um dos meus amigos para contar sobre essa situação estranha. Foi reconfortante conversar e ter alguém confuso junto comigo, mas enquanto conversávamos, ouvi algo que quase me deu um ataque cardíaco. A campainha tocou. Sussurrei rapidamente para o meu amigo o que estava acontecendo e deixei a chamada no viva voz enquanto atendia a porta. "Você precisa de algo?" perguntei. O homem sorriu e repetiu a mesma coisa que havia dito no dia anterior sobre estar perdido e precisar de ajuda. Olhei para ele com uma expressão irritada e confusa, então ele falou novamente: "Você pode pegar o seu telefone e pesquisar o endereço." Meu corpo inteiro ficou gelado quando ele disse aquilo. Bati a porta com força e atualizei meu amigo, que me disse que eu precisava sair de lá imediatamente. Eu concordei. Me apressei em arrumar todas as minhas malas e verifiquei pelo olho mágico se o cara tinha ido embora antes de sair para o meu carro. Depois de empurrar minhas malas para o banco de trás, entrei no carro e comecei a sair de marcha ré. Enquanto fazia isso, o homem apareceu na janela da frente, de pé dentro da casa, observando-me dirigir para longe. Quando cheguei em casa, entrei em contato com o proprietário do Airbnb e contei sobre esse cara louco que invadiu sua propriedade. A resposta dele foi muito curta e ele nem parecia preocupado. Apenas pediu desculpas por eu não ter gostado da minha estadia.
Eu não sei o que ele estava tentando fazer, mas isso me deixou com a cabeça girando o tempo todo. Até agora, eu ainda não sei qual era o plano dele, mas vê-lo em pé na janela dentro da casa apenas 30 segundos depois de eu sair foi a coisa mais horripilante e assustadora que eu já vi. 2. Eu estava fazendo uma viagem de carro para Denver, Colorado, mas para economizar dinheiro, eu estava hospedado em uma pequena cidade nos arredores de Denver. Devo admitir que não pesquisei muito sobre a cidade em que estava hospedado e escolhi apenas porque ficava a apenas 15 minutos de distância. Reservei um Airbnb para uma casa de um quarto que parecia pequena, mas era do tamanho suficiente para mim. Dirigi por 12 horas seguidas, foi muito mais cansativo do que eu pensava, e fiquei nervoso por um tempo sobre se conseguiria chegar sem adormecer ao volante. Conforme me aproximava, a empolgação me impulsionou durante a última hora de viagem. No entanto, essa empolgação desapareceu quando dirigi pela cidade. Eventualmente, cheguei ao meu Airbnb. O próprio Airbnb parecia bom, mas era o bairro ao redor que me deixou preocupado. As casas eram como barracos deteriorados, com cercas de metal enferrujadas ao redor. Tentei ignorar meus pensamentos e fui até a porta. A primeira coisa que fiz foi mover todas as minhas coisas do carro para dentro da casa, apenas para garantir, e depois fiz um tour pelo local. Parecia bem cuidado e até mesmo remodelado recentemente em algumas partes. Joguei minhas malas no armário do quarto e sentei no sofá da sala por um tempo. Já era tarde da noite, mas eu só queria relaxar e assistir alguns vídeos no YouTube antes de ir para a cama. Por volta de 20 minutos depois, ouvi uma batida na porta. Verifiquei as horas e já era bem depois da meia-noite, muito tarde para alguém estar batendo a porta. Fiquei onde estava e, após outra batida, a pessoa foi embora. Eu nunca vi, então não tinha ideia de quem era ou o que queria, mas isso me deixou inquieto pelo resto da noite. Fui dormir por volta de 1 hora, mas não posso dizer que foi fácil pegar no sono. Estava tão cansado, mas algo sobre o lugar me fazia sentir que eu tinha que ficar acordado. Em algum momento, porém, acabei adormecendo, mas não foi por muito tempo, porque quando acordei ainda estava escuro lá fora e o quarto estava totalmente escuro. Fiquei deitado olhando para o teto por 1 minuto antes de virar e tocar no meu celular para verificar as horas. Assim que a tela do meu celular se acendeu, vi uma figura de pé no final da minha cama, encostada na parede. Pela sombra, pude dizer que era um homem grande, mas com a luz fraca do meu celular e a breve visão que tive, não consegui distinguir nenhuma característica. Saltei da cama e fiquei parado no canto do quarto, respirando rapidamente pelo susto do momento. Levantei meu celular e os olhos brilhantes dele me encararam. A porta do quarto estava entre nós e eu estava aterrorizado de tentar correr até ela, mas depois de 1 segundo, fiz minha tentativa. Tudo estava tão caótico na minha cabeça, mas acho que o homem nem tentou me impedir. Ele apenas me encarou enquanto eu corria para fora da casa. Quando cheguei a um lugar onde me senti seguro, disquei o 911. Quando a polícia chegou, não havia ninguém dentro e todas as minhas malas tinham sumido. Eu contei à polícia o que sabia, mas a investigação deles não encontrou muita coisa. O grande mistério é como o homem entrou na casa. Eu tinha certeza de que ele não estava lá quando cheguei, mas também não havia sinais de arrombamento. A polícia descartou o proprietário do Airbnb quase imediatamente, mas sinto que isso pode ter sido um erro. Seja qual for o caso, tive sorte de ter saído de lá. Tenho medo de que a única razão pela qual o homem estava no meu quarto daquela maneira fosse me eliminar silenciosamente antes de roubar tudo no local. Caso contrário, não sei por que ele estaria parado ali daquela forma e não tentando roubar nada enquanto eu estava dormindo. Toda vez que penso nisso, uma das coisas mais assustadoras sobre a situação foi que tudo aconteceu em silêncio. Desde o momento em que o vi no final da minha cama até eu correr para fora do Airbnb, não houve quase nenhum som,
Apenas um silêncio absoluto em um quarto completamente escuro enquanto esse homem me encarava, provavelmente a momentos de tirar minha vida. 3. Quando estava na casa dos 20 anos, eu estava viajando pelo país, visitando diferentes estados a cada poucos meses em busca de um lugar para possivelmente me mudar. Eu estava sozinho na época e, como estava viajando tanto, precisava economizar dinheiro nos lugares onde ficava em cada viagem. Eu procurava o hotel ou o Airbnb mais barato da região e reservava. Nessa viagem, reservei um pequeno Airbnb anunciado como um quarto privado. Isso geralmente significava que eu ficaria em um quarto sobressalente na casa de alguém, algo comum no Airbnb, e eu já tinha feito isso várias vezes antes sem problemas. Quando cheguei ao aeroporto, peguei um táxi até o Airbnb e me deixei lá. Devido a atrasos nos voos, já eram 23 horas quando cheguei. Bati na porta da frente e esperei. Eu sabia que era tarde, mas mandei uma mensagem para o anfitrião horas antes, informando que eu chegaria por volta desse horário. Bati novamente e ouvi alguém se movendo no lado esquerdo da casa. Eu não sabia o que estavam fazendo, mas eles estavam definitivamente acordados. Bati mais alto dessa vez e, finalmente, o anfitrião apareceu e abriu a porta. Ele era um homem alto e mais velho, com cabelos grisalhos compridos e uma barba por fazer. Ele ficou parado na porta sem me cumprimentar ou dizer nada, então me apresentei. Oi, sou o Mike, estou aqui para o Airbnb. O homem apenas acenou com a cabeça e me deixou entrar. Ele me mostrou meu quarto, que ficava no lado esquerdo da casa, ao lado de outro quarto. Depois de me dar uma chave sobressalente, ele se afastou e subiu as escadas. O homem nunca disse uma palavra, talvez ele não gostasse de interagir com os hóspedes, o que eu entendia, e, honestamente, eu sempre preferia não ver o anfitrião também, se possível. Meu quarto era muito pequeno, muito menor do que o esperado. A cama ocupava a maior parte do espaço e não havia nenhum outro móvel no quarto, exceto uma mesinha de cabeceira, mas pelo menos havia um banheiro pequeno conectado. Deixei minhas malas e tomei um banho antes de deitar. Enquanto estava deitado com os olhos fechados, ouvi alguém andando no andar de cima. Parecia que estavam bem acima de mim, andando por todo lugar por pelo menos 10 minutos, até ouvi-los ir para as escadas e descer. Eles se aproximaram do meu quarto e ficaram do lado de fora da minha porta, pelo que eu pensei, mas depois abriram a porta do quarto ao lado e entraram. Enquanto consegui ficar acordado, eles permaneceram naquele quarto, trabalhando em algo e se movendo a noite toda. Quando acordei, a casa estava quieta. Saí do quarto e vi o anfitrião parado na cozinha. Bom dia, disse, tentando ser amigável, mas ele não respondeu nada. Saí e peguei um táxi para a cidade para ver como era, mas depois de passear o dia todo, percebi que não seria meu lugar favorito. Por volta das 21 horas, voltei para o Airbnb. Quando entrei, todas as luzes estavam apagadas, exceto a do meu quarto. A luz brilhava embaixo da porta, mas eu sabia que a tinha desligado antes de sair. Comecei a caminhar na direção do meu quarto, mas de repente a porta se abriu rapidamente e o anfitrião saiu rapidamente do meu quarto e entrou no outro quarto, fechando e trancando a porta atrás dele. Fui até lá e bati na porta dele, tentando perguntar o que ele estava fazendo, mas o homem se recusou a abrir. Poderia ter sido algo sem importância, como ele verificando os suprimentos no banheiro, mas ele não falar tornava tudo mais perturbador. Voltei para o meu quarto, arrumei minhas malas e saí. Eu não tinha certeza do que ia fazer ainda, se sair naquele momento ou apenas na manhã seguinte, como planejado. Minha intuição me dizia que algo estava errado, mas minha mente dizia que eu estava apenas pensando demais. Foi então que ouvi a porta do outro quarto se abrir. Olhei para minha porta quando o homem saiu para o corredor, e foi então que notei o que ele havia feito no meu quarto. A maçaneta da porta tinha sido substituída e a fechadura não estava do meu lado, mas sim do lado de fora.
Pulei e abri a porta, e o homem estava bem ali na minha frente, de frente para minha porta com o braço esticado, como se estivesse prestes a abrir minha porta ou me trancar dentro. Ele rapidamente virou e subiu as escadas, e eu estava sem fôlego e em total incredulidade. Peguei minhas malas e corri dali, correndo até a esquina do quarteirão e pegando um táxi para o aeroporto. Chegando lá, liguei para a polícia para relatar o incidente, mas infelizmente eles não puderam fazer nada com as informações que forneci. O homem nem mesmo os deixou entrar, então era apenas a minha palavra contra a dele. Passei a noite sentado em um banco no aeroporto e voei para casa no dia seguinte. Ainda uso o Airbnb mesmo depois disso, mas não posso dizer que me sentirei seguro ficando em um quarto privado novamente. Se eu tivesse atrasado apenas um segundo para abrir aquela porta, talvez nunca pudesse ter saído.